Olá, tudo bom, amigos? Sou o Diogo, sou estudante de gestão empresarial na FGV. Venho aqui através desse vídeo falar para vocês de um livro que eu li, enfim, refleti muito, inclusive busquei algumas ferramentas que até dentro do próprio curso eu tinha aprendido para falar um pouco sobre os axiomas de Zurique, né? Quem escreveu o livro foi Max Gunther. Você me pergunta, sabe quem que é o cara? Não, não sei. Procurei alguns registros de históricos de investimento, sucesso, enfim. Ele é muito conhecido no setor editorial, no entanto, a despeito, por exemplo, de pessoas como Warren Buffett, enfim, ele não tem uma expressão dentro do mercado financista com as pessoas. Mas é louvável, né, a atitude dele ter escrito um livro, até porque ele juntou os axiomas, né, que são ditados, que são máximas dos investidores dos bancos suíços. Esse pessoal é milionário, então muito provavelmente o que ele colocou nesse livro tem aí um teor de validade, tá? O que ele coloca? Ele coloca dentro desse livro aí 12 máximas, né, 12 axiomas e vários axiomas menores com alguns cases aí de sucesso, no qual ele fala um pouco de como se comportar no mercado de investimento. O que eu queria colocar de uma maneira bem clara? O livro é para um especulador agressivo, ou seja, para você ter aí longevidade, ou seja, sobreviver bem e ter um retorno sobre o seu investimento dentro do mercado financeiro, existem várias maneiras de você fazer isso. Ele desconsidera muito o longo prazo e foca muito no curto prazo. Isso é uma coisa que você vai poder ver em vários dos axiomas. Por exemplo, eu vou citar alguns, um ou outro, não vou seguir uma sequência cronológica, até porque é meio chato e que você não vai ter aplicação na sua vida pessoal. Mas do que eu estou falando é o seguinte, ele sempre, no segundo axioma, coloca que realize o seu lucro cedo demais, ou seja, saiba onde você quer chegar, ganhou o suficiente, sai e comece um novo investimento. Pensando na vida e no segmento como investidor comum, como é eu e você, uma pessoa normal, sem um investimento financeiro muito maior, ou seja, que investe o que pode ser investido, esse axioma é até inteligente, até porque você consegue um rendimento, aí eu fiz alguns cálculos, eu vou colocar ao longo da apresentação, você consegue rendimentos interessantes fazendo isso. No entanto, eu vou usar o mesmo exemplo que o professor da graduação usou dentro da aula. Quem investiu em 2007 até hoje em ações da Petrobras teve aí rendimentos muito maiores do que 500%. Agora, se você for pegar no curto prazo, o que acontece com as ações da Petro? Hoje aqui a gente está no dia 7 de abril. Do mês passado para cá, a gente teve uma desvalorização de mais de 30% em ações da Petro. Ou seja, se você fosse seguir pelo livro, enquanto você estivesse numa queda dessa ação, coisa que já aconteceu no passado, no histórico desse investimento, você muito provavelmente hoje não teria ações da Petro. Mas se você for pensar no time span, no tempo dos seus 6 anos, 5, 6 anos de um investimento, isso é só uma suposição, muito provavelmente você teria um rendimento muito grande. E isso divide, na verdade, os investimentos basicamente em suas duas esferas, investimentos de longo prazo e investimentos de curto prazo. Por que eu falei tudo isso? Porque o conteúdo do livro está focado aqui, investimentos de curto prazo, extrapolando até algo no day trade. Ele coloca no livro alguns exemplos que 3 meses já é uma atmosfera, é uma previsão já muito longa, e em 3 meses muita coisa acontece. Ele tem razão. Mas só que, de acordo com alguns tipos de investimento, 3 meses também é muito pouco. Então, o longo prazo ele é mais adequado. Por isso que eu estou separando, justamente para a gente situar aí onde a gente fica com o conteúdo aqui que eu vou apresentar. Então, estamos falando de perfil agressivo e investimentos de curto prazo. Quando eu falo perfil agressivo, porque obviamente pessoas de sucesso e são conservadores, eles ganharam muito dinheiro. Em 2013 a gente teve uma queda e em 2013 ele ganhou muito, tá certo? 2003, aliás, desculpa. Os investidores ganharam bastante, não tiveram do que reclamar. E esses todos foram conservadores, tá certo? Eles foram pessoas extremamente conservadoras, assim como Warren Buffett, e conseguiram sucesso. Inclusive, a máxima do Warren Buffett conflita muito com o livro. O que ele fala? No livro, os axiomas de Zurique, ele fala muito de que você pode realizar uma determinada perda, até algo em torno aí de seus 15%.
Já o Warren Buffett, a primeira coisa que ele falou pra gente é: nunca perca dinheiro. É a primeira máxima. E a segunda regra é: nunca esqueça a primeira regra. Então significa que, se você for pensar alguém que é experiente no segmento de investimento, ele vai meio contra o livro. Mas ele é conservador. Então tudo que a gente vai falar aqui não se aplica muito. Mas eu estou trazendo isso até para vocês terem uma visão de que, olha, tem que pesquisar, tem que entender e tem que saber qual que é o seu perfil de investimento. Se você sabe onde você quer chegar, quanto que você vai querer ter daqui, por exemplo, 15, 20 anos, o livro não vai servir muito para você. Até porque você não vai ter a coragem e o perfil de alguém que precisa investir a curto prazo para ter ganho mais tangível. Então não vai fazer muito sentido. Agora, se você quer tomar uma postura mais agressiva, o livro faz todo sentido. Até porque os 12 axiomas ditam basicamente os ganhos em curto prazo. Vou trazer o primeiro e vocês acho que vão entender. Primeira coisa que o livro fala: tenha certeza de que você tem que arriscar. E até vale até para o nosso perfil um pouco mais do que o do grande investidor. Por quê? A gente tem pouco a perder. Se a gente, entre aspas, já é pobre, a gente não vai conseguir ficar muito mais pobre do que a gente já está. Então você tem que arriscar para tentar ganhar alguma coisa. Isso é uma das máximas e isso automaticamente está implícito dentro desse primeiro axioma, que é o do risco. E o que ele fala? Primeira coisa, não tenha medo de investir. Se você não investe, você não tem ganho. É aquela coisa, você só tá vivendo, ou seja, correndo atrás de um resultado se você tem medo de alguma coisa. Se você não tem medo, tem alguma coisa errada. Você tem que ter medo. O medo é bom, ele não é uma coisa ruim, ele é bom. Até porque ele te joga pra frente. Né? E dentro desse primeiro axioma ele fala de duas coisas interessantes, até porque, colocando na realidade de um cidadão comum, fazem muito sentido. A primeira coisa: você tem pouco dinheiro, então você tem que apostar em algo que você sabe que você vai ter retorno, nem que seja pequeno. Né? Vamos imaginar, poupança. Poupança hoje está rendendo aí seu 0,5%, pouco menos. Você colocar o seu dinheiro na poupança hoje, significa que você estaria ganhando aí muito menos do que você ganharia se você tivesse um perfil um pouquinho mais agressivo. Por que eu digo isso? Vamos imaginar que você aplique o seu dinheiro na caderneta de poupança, R$5.000, o que é um valor tangível, normal. Se você trabalhar interessantemente de 6 meses, 1 ano, você vai conseguir juntar esse capital, desde que você não viaje, obviamente, tem todo aí um preparo. Com esse capital colocado na poupança, na caderneta de poupança, ele vai te render R$25 ao mês. Tá certo? Ou seja, quase nada. Né? Você está sem movimentar o capital, você está sem trazer resultado, enfim, vivendo com um juro muito pequeno. Vamos imaginar que você invista seus R$5.000 no capital, no mercado de ações, sabendo que você quer ganhar 0,1% ao dia. Tá? Ou seja, você vai colocar num fundo que está em ascensão e que pode te render 0,1% ao dia. Ou seja, você vai passar por um day trade, que é basicamente vender e comprar dentro do mesmo dia quando abrem aí as operações. 0,1 é algo muito tangível e realizável no curto prazo. Tá certo? Isso você consegue com inúmeras ações, desde que obviamente você entenda um pouquinho de histórico dado. Isso ele coloca inclusive num axioma: nunca ir pela intuição, sempre ir pelos dados, pelo algo tangível, algo que você consegue explicar. Então, colocando numa ação, num fundo que vai te render 0,1% ao dia, dentro de um mês, você vai atingir R$125 de ganho. Ou seja, você vai estar aí 6 vezes mais resultado que você teria se você tivesse investido na poupança. E sendo pouquíssimo agressivo. Porque você está realizando um lucro muito pequeno num curto prazo, vendendo e girando o seu dinheiro. Ou seja, se você pegar essa situação real, ou seja, é uma coisa que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, você consegue converter isso em algo muito mais atrativo para o seu longo prazo. Porque a gente está falando algo aí em juro composto, não é? Esse 0,1, se você for colocar lá na frente, ele vai cada vez rodando mais, ele vai te trazer cada vez mais rendimento, tá certo? Então, isso é uma coisa a se pensar. Só que o que eu falei automaticamente está ligado a um segundo axioma, que é o que ele chama de axioma da ganância. O que é? Nunca tente ganhar mais além da incerteza de que se você vai ganhar ou não. Ou seja, se você sabe que você quer ganhar 0,1, calcule 0,1 em cima do seu investimento, vende quando deu 0,1, ok, realiza ele e passa para um próximo. Por quê?
Fazendo isso, você nunca vai estar correndo o risco de cair numa oscilação muito grande, de perder mais do que você pode. E outra coisa, segunda coisa muito importante, saiba o quanto você pode perder. Isso é a regra base, né? É a chave, é um dos axiomas, então você tem que saber quando você quer ganhar e também tem que saber quando você pode perder. Por quê? A esperança, que isso é o terceiro axioma, te coloca num barco meio furado, né? Aquela coisa, eu sou o capitão do navio, vou ficar até afundar. Não, pega o bote e sai fora, deixa afundar. Nunca perca demais, tá? Isso é importante até porque a gente também não tem muito o que perder. Dentro dessa atmosfera toda, ou seja, invista, saiba o quanto você quer ganhar, saiba o quanto você quer perder, saiba que um axioma menor, ou seja, uma consequência disso tudo coloque os seus ovos dentro de uma cesta só segura. Ou seja, analise os dados, entenda o que acontece e coloque tudo que você pode em algo tangível. Por quê? Se você diversificar, imagina, vou colocar um pouquinho na ação da Petro, porque Petro pode render agora depois da baixa. Vou colocar um pouquinho na Vale, a Vale sempre rende. Poxa, mas vou também colocar no Bradesco e Itaú, porque ela sempre tem algo... Ou seja, você vai dividir seus 5 mil reais em 5 aplicações de 1.000. Uma só deu certo. O lucro que você teve, ela compensou um pouco o prejuízo das outras. Você tem que ficar cuidando de 5 índices ao mesmo tempo e você acabou não saindo do lugar. O que aconteceu? Você perdeu a chance de ganhar muito dinheiro em uma coisa só. E ele fala isso, e eu entendo, porque você já tem pouco. Se você colocar seu pouco em alguma coisa que não vai te dar resultado, você não vai ganhar. Isso é meio lógico. Então, aquela máxima, né, que o pai da gente fala, que nunca coloque seus ovos todos na cesta, no mercado de investimento até que não é muito interessante. Por quê? Se você analisou, se você tem o dado e se você sabe onde você quer chegar, se você fizer isso, você tem um resultado muito mais intenso do que dividir tudo. Tá certo? Tem outras coisas que a gente poderia entrar, eu vou resumir um pouco, até porque eu falei antes, eu não tenho muito interesse de ficar entrando um a um, que são várias coisas que ele fala e eu vou colocar. Primeira coisa, não existe padrão. Segunda coisa, não existe regra. Terceira coisa, você não consegue ter intuição. Ou seja, tudo isso reflete em uma coisa só. Sempre aposte com o pé no chão, chão firme. Analise os dados, veja opiniões de mercado, entenda tudo que está por trás da conjuntura daquele determinado, daquela ação que você vai investir e haja de maneira extremamente cautelosa e inteligente. Jamais, primeiro, entenda que aquilo ali é uma repetição, repetições são pura sorte, e jamais entenda que você tem uma boa intuição. Não existe intuição no mercado financeiro, tá certo? Outra coisa interessante é de achar, poxa, vai dar certo, eu acredito em Deus. Não, cara, Deus não existe, Deus não está no mercado de ações. Esquece isso. Não existe intuição e não existe Deus. E outra coisa, sempre fuja do óbvio. Se tem muita gente investindo em alguma coisa, você tem que ir para o outro lado, você tem que ir para alguma coisa que não está no foco, porque muito provavelmente aquilo ali vai estar desvalorizado. Então o senso comum não dá certo, não funciona. E o senso individual também não funciona muito. Não adianta você teimar com uma coisa que não funciona. Não vai funcionar. Então se você percebe que uma coisa está indo para um caminho desinteressante, sai fora antes. Tá? Isso tudo é basicamente um comportamento bem claro do que não fazer quando você está investindo. E sendo conservador ou sendo agressivo, esses últimos pontos que eu levantei aqui como uma coisa só, coloca uma coisa muito clara. Se você fizer isso, você vai estar diminuindo, mitigando a sua perda ou o risco de perda, porque é tudo uma questão de risco, tá? A gente tem que ter o risco muito calculado, tá certo? Então, pensando nisso, a gente tem coisas que você tem que fazer, que são aquelas coisas que eu citei no início, ou seja, colocar suas coisas em cima de algo calculado para maximizar ganho, sabendo o quanto você quer ganhar no curto prazo e sabendo o que você planeja com aquele fundo. E o resto é simplesmente administrar seu risco para que você obviamente não perca aquilo que você já tem, tá certo? Mas uma coisa que também é um último axioma e eu não concordo é aquela coisa, fugir de algo a longo prazo. Lembra que eu falei, investidores conservadores já ganharam muito dinheiro no passado, ou seja, não acredite muito nisso. Então, você tem que entender e tirar para o dia a dia disso tudo que eu falei, até do que o livro fala, alguma coisa que vai servir para você aplicar no seu dia a dia. Eu usei aquele exemplo básico do vou ganhar 0,1% ao dia para poder
sair um pouco, funciona e é mais rentável, por exemplo, do que o fundo de poupança, porque a gente já sabe, eu já coloquei aqui. Coloca no papel, coloca no lápis o que você quer fazer e onde você quer chegar no longo prazo. Fazendo dessa maneira, muito provavelmente você vai ter bons resultados, você não precisa ser extremamente agressivo e vai ter um rendimento baseado aí dentro aí da sua maneira de agir. Agora, se você for agressivo, como eu te falei, haja com cautela, tá? Eu acho que eu estou até sendo um pouco prolixo, mas é importante focar muito nesses pontos, porque é tudo que o livro traz, ele traz um monte de case legal, mas o que eu quero trazer para vocês é tangibilizar isso na vida real de vocês. Entendam o que vocês querem, quanto vocês têm, onde vocês querem chegar. Façam um plano com isso. E daí, aprofunde um pouco na literatura, aprende muito, tenha uma mente um pouco mais aberta, porque dessa maneira aí vocês conseguem iniciar aí o batismo no mercado de ações, e até foi isso que foi essa literatura para mim. E também ter senso crítico para entender o que procede e o que não procede. Tá ok? Muito obrigado, eu sou o Diogo, de novo, só para terminar de me apresentar no final. E espero que isso tenha servido para vocês de alguma maneira. Grande abraço, tchau, tchau.